Nesse vídeo eu quero responder uma dúvida que também já foi minha e acredito ser de muitos de vocês. Ansiedade tem cura? É possível se ver totalmente livre da ansiedade? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa compreender o que é ansiedade. Ansiedade nada mais é do que uma emoção comum a toda a espécie humana. Todos nós, seres humanos, ficamos ansiosos diante de circunstâncias, diante de algumas situações que podem trazer um possível perigo. E aí é bom destacar a palavra possível. Por quê? Diferente do medo, que traz uma sensação de perigo imediato, a ansiedade traz uma sensação de perigo próximo, futuro. Então, na ansiedade, a gente tenta prever situações, se é que é possível, mas aqui, na nossa cabeça, é realidade, aqueles pensamentos se tornam reais, de certa forma, e não adianta alguém chegar para você e dizer assim, olha, não fique assim, não pense assim. Às vezes dá até raiva, não é? Quando alguém fala assim com a gente. Pois é. Então já vai uma dica de o que não dizer para uma pessoa ansiosa. Não diga, não fique assim, não diga, não pense assim, porque não adianta. Na nossa cabeça, naquele momento, é real o perigo. Mas em muitos aspectos não passa de apenas uma distorção daquela realidade que está por vir. De algo que não tem como eu mensurar. Mas diante da ansiedade a gente costuma pensar nas hipóteses, naquilo que pode acontecer. E na maioria das vezes de uma maneira catastrófica, de uma maneira onde a gente acaba tendo as piores hipóteses possíveis do que vai acontecer. Se é um trabalho para apresentar, eu começo a imaginar que tudo vai dar errado, que eu vou esquecer do conteúdo, mesmo que eu tenha estudado todo aquele conteúdo, mas eu começo a ficar achando que eu não vou conseguir lembrar na hora, que vão me julgar mal, que vão me tratar de forma que eu não consiga lidar com a situação. Mas a boa notícia é que isso tudo ainda está apenas em nossa cabeça. E a gente precisa trabalhar alguns aspectos para conseguir lidar com a ansiedade. Não é possível curar a ansiedade ou se ver livre completamente da ansiedade, porque a ansiedade não é uma doença. Como eu falei, a ansiedade é uma emoção que todos nós temos. Agora, por que algumas pessoas sofrem de ansiedade e acham que não conseguem lidar com determinadas situações, acabam tendo vários sintomas físicos e psicológicos por conta de algo que é emocional, como muitos dizem? Porque a ansiedade, quando ultrapassa um certo nível, ela começa a trazer características patológicas. E aí é que começam a desenvolver os chamados transtornos de ansiedade, que são vários. Os mais comuns, os mais conhecidos, a fobia social, a síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos alimentares, as compulsões alimentares, dentre outros. Por isso que mais importante do que compreender apenas esse rótulo, isso que damos nome às nossas emoções, é importante dar nome às emoções, mas é mais importante compreender o que nos causa isso e o que está mantendo esse padrão de sofrimento. Por isso eu ouso dizer que todo mundo, inclusive você, já sentiu, independente se você tem um transtorno de ansiedade ou não, você já sentiu ansiedade em muitas situações da sua vida e vai sentir. Porque, como eu falei, a ansiedade não é uma doença, é uma emoção. Mas precisamos nos conhecer melhor as nossas emoções para, inclusive, nos prevenirmos quanto possíveis desenvolvimentos de transtorno. E aí, você já sabia disso? Foi uma novidade para você saber que a ansiedade não é doença? Já ouviu falar nos transtornos citados? Temos alguns outros vídeos no canal que explicam um pouquinho melhor sobre eles, inclusive técnicas para que você possa lidar melhor com a sua ansiedade. Comente aí, fale um pouco sobre o que você conhece, deixe suas dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos.